Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública, modalidade à distância, Polos Campo Grande e São Gabriel do Oeste, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias da Administração 2. Dando continuidade à apresentação das escolas administrativas ou das teorias que foram sendo criadas a partir do momento em que a administração passou a ser compreendida como uma ciência, uma área do conhecimento provida de métodos e normatizações, nós retomamos algumas questões do nosso último encontro. Nosso último encontro, nós começamos a apresentar os blocos das teorias. E o primeiro bloco proposto foi o bloco da teoria clássica da administração, que conta com três correntes: a administração científica de Taylor, que nós apresentamos na última aula, a gestão administrativa ou teorias da administração de Fayol, que estudaremos neste momento, e a burocracia de Max Weber. Nesse primeiro bloco, deixamos muito claro, teoria clássica da administração. Essas escolas, essas correntes, elas vão ter um caráter bastante conservador e com a utilização de métodos. Então, sobre a administração científica que apresentamos no nosso último encontro, nós tratamos um pouquinho sobre seu pré-movimento, quando mencionamos o Charles Babbage, o Adam Smith. Apresentamos o grande idealizador da teoria da administração científica, Frederick Taylor, com o seu mote racionalização do trabalho. Então, criando maneiras de se estudar e de regrar a execução de trabalho a partir de especializações, sempre visando uma maior produtividade e num tempo mais rápido, por isso o estudo dos tempos e movimentos e o The Best Way, a melhor forma, o que foi concebido a partir de um estudo analítico e construtivo da execução de papel. Então, separando de um lado os movimentos necessários para a execução de um trabalho, descartando tudo que era de desnecessário, inserindo um tempo de necessidades fisiológicas, o que gerava a criação de espécie de cartilhas para que todos pudessem aceitar e executar as normas existentes. O foco da administração científica de Taylor era o executor de tarefas, era o chão de fábrica, embora esse ser humano não fosse visto a partir da perspectiva da humanização, mas ele era considerado de certa forma negligente, vadio, precisava de adestramento e de uma espécie de adestramento, e ele era visto como um braço da máquina, mas o foco era executor de tarefas. Sem eles, para Taylor, não se atingia nenhum resultado eficaz e eficiente. Taylor sofreu suas críticas, até porque ele era engenheiro e as suas publicações eram muito voltadas a esse público. Ele teve o Ford como um grande seguidor, embora o Ford também tenha adaptado um pouco dos seus preceitos. Né? A proposta de Taylor é que se criasse intimamente em cada trabalhador essa necessidade, essa ânsia de produzir mais, porque existia uma bonificação por isso. E Ford a gente viu que inconscientemente seus empregados trabalhavam mais porque ele aumentava, ele influenciava a velocidade de parte do maquinário exigido no processo de produção. Então, essas são algumas considerações da primeira corrente, chamada a teoria da administração científica, que é a primeira corrente da teoria clássica da administração. E a gente apresenta agora a segunda corrente da teoria clássica da administração, que se chama gestão administrativa. Então, nós continuamos
analisando, estudando o desenvolvimento desse pensamento administrativo a partir dos 50 anos da Revolução Industrial. Vamos buscar identificar algumas contribuições trazidas por essas escolas à ciência da administração e vamos apresentar a gestão administrativa segundo a corrente da teoria clássica da administração. Aqui mais uma vez se apresenta a totalidade, agora acendemos a luzinha dessa segunda corrente, teoria administrativa ou gestão administrativa, pertencente a essas teorias clássicas da administração. E aí nós trazemos um panorama de ocorrência geográfica. Tudo que nós estudamos sobre Taylor na teoria anterior, nós tínhamos como localização geográfica os Estados Unidos da América, e agora, ao iniciarmos os estudos de Fayol, da gestão administrativa, a gente vê que o palco dessa teoria foi o continente europeu. Né? Embora esse processo de industrialização que começou na Europa, ele tenha sido rapidamente sido transposto para outras localidades, entre elas os Estados Unidos da América. Qual que foi o foco do Taylor? Nós vimos, o foco foi o chão de fábrica, os, entre aspas, fazedores, embora eles não tivessem sido tratados dentro de uma perspectiva de humanização, mas como braços de máquina, sempre pensando numa maior produtividade, num tempo mais rápido, por isso estudo dos tempos e movimentos da melhor forma. Já Fayol vem com uma proposta diferente. O foco dele é na estrutura da organização, ou seja, nos cargos que compõem a hierarquia da pirâmide, nos cargos dos gestores, porque para ele não houvesse as posições de gestão, os executores não saberiam o que executar. Né? Então, um se foca em quem faz e o outro se foca em quem gere as pessoas que fazem. E aí a gente percebe como elas são complementares umas das outras. Né? A gente percebe nesse estudo todo de teorias que a gente vai fazer que em alguns momentos elas se excluem, mas em outros elas são complementares. E a proposta de Taylor com a administração científica, ela com a chegada da gestão administrativa de Fayol, elas se completam umas às outras. Né? Ao juntarmos as duas, a gente talvez percebe uma preocupação metodológica de compreensão organizacional num âmbito mais totalitário. De uma forma a tornar mais claro a proposta de Taylor, a gente monta uma pirâmide organizacional com a base, os operacionais técnicos, com o nível tático ao meio e com o nível estratégico em cima. Por mais que Fayol dê algumas dicas da possibilidade de ascensão dentro dessa pirâmide, dos níveis mais baixos se tornarem níveis mais elevados, eu optei por trazer essas flechas vindas de cima para baixo, porque também foi uma teoria bastante conservadora e, de certa forma, autoritária. Né? Mas enquanto o foco do Taylor, perdão, era a base da pirâmide, o foco do Fayol é a pirâmide de uma forma totalitária a partir de seus níveis hierárquicos. A preocupação dele era das posições daqueles que geriam e não necessariamente quem fazia. Um dizia que se não há quem faça, não há resultado, o outro dizia que se não há quem mande, quem organize o processo, esses resultados também, eles deixarão de existir. Henri Fayol, ou Henri Fayol, como é chamado, ele é nascido em Constantinopla, o que a gente tem hoje como Istambul, ou seja, ele é turco, mas de uma família bastante burguesa. Ele teve a possibilidade
de ter uma educação francesa, se naturalizando inclusive francês, país esse onde ele estudou o curso de engenharia. Ele fez engenharia de Minas, trabalhou, digamos, a sua vida toda no seio de uma única organização, onde inicialmente ele entrou como engenheiro de segurança de incêndios subterrâneos, na área de mineração, mas com muito pouco tempo ele foi elevado a gerente de um grupo de minas dessa organização. Então ele teve a oportunidade de ascender na hierarquia dessa organização. E tempos mais tarde, depois de gerente, ele foi ascendido para a posição de diretor-geral no momento em que essa organização estava em estado crítico, beirando a falência, com dificuldades de pagamento, e ele conseguiu, pela sua formação, pelo seu olhar, pelas suas experiências nessa organização e por ter podido participar de diversos níveis hierárquicos, como diretor, ele conseguiu reverter a situação dessa organização, fazendo com que ela, digamos, retornasse um trabalho sem os problemas que ela vinha sofrendo. Para que a gente tenha uma ideia, essa organização ainda existe, é o maior grupo de metalurgia e carvão da França Central, se chama Le Creusot Loire. Então, a experiência e a possibilidade de ascensão nos diferentes níveis da organização permitiu com que Henri Fayol pudesse construir o seu método denominado gestão administrativa. Entre algumas, porque ele trouxe algumas contribuições, ou esse método é composto de algumas características, a principal deles é o que a gente vem falando desde a disciplina de Teorias da Administração 1. Foi ele o grande criador das funções administrativas: planejamento, organização, direção com liderança e controle. Para ele não houvesse a execução dessas etapas, tanto na pirâmide da organização como um todo, como dentro de cada nível, a organização jamais atingiria o seu resultado de forma eficaz e de forma eficiente. Então, um dos aspectos do método criado por ele é justamente o PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. E veremos aí que outras contribuições foram também por ele trazidas. As primeiras pistas sobre a sua forma de gestão, e aqui eu fiz questão de trazer duas colocações, duas frases, duas citações que eu acho que são bem pertinentes e que merecem um pouco de reflexão. Para Henri Fayol, todos os empregados em uma organização participam em maior ou menor grau da função administrativa. Então vejam bem, enquanto Taylor focava aquele que faz, e o que faz é um trabalho meramente técnico operacional de execução, aqui ele já traz a questão da função administrativa. Então ele diz que todos os empregados de uma organização, eles precisam ter esse senso de administração. Eles têm a oportunidade para exercitar as suas faculdades administrativas e serem reconhecidos por isso. Aqueles particularmente talentosos podem subir dos degraus mais baixos para os mais altos. Então, ele já enfoca a organização não só como chão de fábrica, como Taylor fazia, mas agora que essa organização ela é composta de níveis hierárquicos, que os trabalhadores precisam ter dentro deles um senso de gestão e que eles podem até, dependendo de seu talento, alçarem níveis mais altos. Vejam bem que isso diz muito respeito à experiência de vida dele.
não é? Ele começou como engenheiro de mina de carvão, de repente ele era gerente de um grupo de minas e se tornou diretor-geral de uma organização, né? E isso tem muita alusão com o que a gente viu na disciplina passada, né? Sobre os níveis administrativos e as habilidades necessárias para cada um dos níveis. Taylor ficou nas habilidades técnicas somente, de quem sabe fazer. E o Henri Fayol já traz uma possibilidade de movimentação nessa pirâmide hierárquica, dependendo das habilidades e dos talentos daqueles que trabalham, mas sempre demonstrando existe a necessidade de internalização de questões relacionadas à administração. Para Henri Fayol, a organização não só tinha que ser administrada por algumas pessoas, mas todos aqueles que trabalhavam nos diferentes cargos e posições também precisavam trazer dentro deles esse senso administrativo. Outra consideração dele bastante interessante é que um líder que seja um bom administrador, mas tecnicamente medíocre, é muito mais útil à empresa do que um técnico brilhante e um administrador medíocre. Então ele vai de encontro, ele bate de frente com a proposta de Taylor, que Taylor tinha o foco só em quem é técnico, só em quem faz, só quem lida com a operacionalidade. Fayol já enfatiza outra coisa. Se a pessoa tiver um bom senso de gestão, um olhar de gestão, ainda que ela não seja um bom fazedor, é muito mais importante para a empresa do que uma pessoa que faz muito bem, mas que não tem esse olhar mais amplo. Seria o saber fazer e o fazer saber, né? Taylor enfatizando quem sabe fazer e Fayol quem faz o saber, quem pratica o saber da administração. Então, existe uma valorização da administração e por isso que essa corrente se chama gestão administrativa. Então, como dito, a valorização do ato de administrar e gerir. Ele demonstra em que as pessoas precisam ter uma perspectiva ampla e generalista de olhar sobre gestão, o que é algo totalmente distinto do que o que se faz em cada um dos cargos. Então, ele demonstra em que eu preciso fazer a especialidade que o meu cargo exige, eu preciso ter um bom senso de administração e eu ainda preciso estar acompanhado por um administrador. Então, ele enfoca bastante o papel do administrador e do olhar, do senso, do sentimento da administração que a gente precisa ter enquanto a gente atua, enquanto a gente executa algo dentro das organizações. Algumas considerações sobre o posicionamento dele. Ele buscou separar, então, o conhecimento administrativo do conhecimento tecnológico. A corrente anterior ela fica muito no conhecimento tecnológico operacional e ele já separa esse olhar administrativo do tecnológico. Ele tinha consciência de que o trabalho técnico só tinha sucesso se fosse bem gerido, então o foco dele deixa de ser quem faz, mas passa a ser essa estrutura hierárquica e de gestão da organização. Ele faz uma crítica às escolas administrativas da época, que priorizavam o ensino técnico. Aparentemente existia uma não habilidade dos docentes no aspecto teórico. E ele enfatizou a importância e o sentido da aplicabilidade da teoria, ou seja, a ciência como geradora da técnica. Ele demonstrava a pertinência dos processos administrativos em qualquer tipo de organização. Então, esse desejo dele de que as pessoas tinham que ter um senso administrativo, ainda que elas estivessem fazendo uma ação operacional,
que essas pessoas, a partir do conhecimento administrativo delas, somado ao papel de um administrador, né, tendo um olhar mais amplo, ele dizia que isso cabia em qualquer tipo de organização. Na indústria, na empresa privada, na organização pública, e também cabe ao terceiro setor. O que Fayol dizia? Que uma empresa, uma organização, a partir de sua pirâmide, ela é composta por diversos cargos e que esses cargos todos têm os seus papéis e suas finalidades. Ainda para ele, ainda que todos os cargos desenvolvessem seu papel muito bem, se eles não fossem articulados entre si, a organização não atingiria objetivo nenhum. Então, se o meu nível de atividades técnicas que transforma e produz, se o meu outro nível que compra e vende, se meu outro nível que capta recurso e cuida da boa utilização desse recurso, se o meu outro nível que trabalha com controles, né, o nível contábil, se meu outro nível que cuida da prevenção dos bens materiais e dos bens humanos, se todos eles fazerem muito bem seu papel, eles só vão fazer com que a organização atinja o seu objetivo se houver o papel de um administrador que consiga sincronizar, administrar e coordenar todos eles. Por isso, então, o foco da abordagem de Henri Fayol é o da estrutura da organização, o da gestão que deve acontecer em toda essa estrutura. E ele acaba enfatizando bastante o papel do administrador. A indústria, a organização, ela é cheia de cargos, mas esses cargos precisam estar assistidos por um administrador para que eles consigam estar sincronizados, coordenados, que cada um saiba o seu momento de atuação, que cada um saiba o papel que deve ser executado antes e depois, justamente para que a organização atinja o seu objetivo. E isso para ele só era feito com as funções administrativas, que na época em que ele criou eram denominadas de previsão, organização, comando, coordenação e controle. Né? Virou planejamento, organização, direção e controle que a gente tem ainda até hoje como um dos motes principais do papel da administração e do administrador. A previsão, com o objetivo de avaliar o futuro por meio de um plano, planejamento. A organização, cuidando da mobilização de recursos para a ação, para o agir. O comando, orientação aos colaboradores. A coordenação, a harmonização das ações envolvidas e o controle, a verificação. Em estando em conformidade, continua-se o processo. Em não havendo conformidade, verificar se essa desconformidade ela é interna à organização ou ela foi gerada por uma tensão externa, e daí articular para que o processo retome de uma forma mais devida. Então, Henri Fayol também pertence à escola clássica da administração, existe um conservadorismo, existe um certo autoritarismo. Ele enfoca a necessidade do papel de um administrador que cuide da articulação e da sincronização das atividades nessa hierarquia, nessa grande hierarquia organizacional, mas que também aqueles que trabalham e executam tenham em si o senso da administração. Para tanto, ele dizia que aqueles administradores precisavam ter alguns requisitos, e os requisitos eram 3, basicamente: qualidade, conhecimento e experiência. Qualidade física, saúde, vigor, trato. Qualidade mental, habilidade de aprender, entender, julgar e estar aberto à adaptabilidade. E qualidades morais, energia, firmeza, iniciativa, lealdade, dignidade e responsabilidade.
Se a gente faz uma alusão a essa atualidade, esse momento que a gente vive, como a gente percebe que muitos administradores não têm, né, todas essas qualidades que são tão essenciais no processo de administração, né? Ou por um despreparo, ou porque entraram no negócio sem estudar, ou porque a organização ela vem de um processo familiar, enfim. Outro requisito, o conhecimento, então a necessidade de dominar a sua especificidade de ação, mas também ter um olhar mais amplo, ultrapassando barreiras, né? Entender do todo sendo muito bom em um aspecto, e a experiência, o conhecimento advindo do próprio trabalho, né? A teoria de Henri Fayol só surgiu pela experiência que ele teve de vida e pela possibilidade de ascensão que ele teve nesses degraus organizacionais, né? Estando a vida inteira numa única organização e de um engenheiro de segurança de mina conseguir atingir o papel de direção geral no momento crítico da organização e conseguir reverter esse quadro. Além das funções administrativas, o PODC, como a gente tem hoje, Henri Fayol criou ainda 14 princípios básicos da administração, que a gente percebe que também são aplicados e usados na atualidade. Ele também dizia da necessidade de divisão do trabalho de responsabilidades, como Taylor, a delegação de autoridade juntamente com responsabilidade, então aqui a gente já vislumbra esses níveis hierárquicos, a gente sempre subalterno a alguém e superior a outro alguém, então essa relação de poderes, de autoridade, de responsabilidade, a necessidade da disciplina, da unidade de comando, cada pessoa ter um superior a quem se reportar, da unidade de direção, a busca pelo atingimento de um objetivo que é da organização, a necessidade de interesses que sejam gerais e não particulares dos trabalhadores, uma remuneração justa, satisfatória ao indivíduo e à empresa. Vejam bem, enquanto Taylor considerava o homem como um apêndice da máquina, o homem ele não tinha seus valores humanos. Aqui Fayol já traz alguma pista de um aparente coração que passa a se amolecer, uma remuneração justa e satisfatória ao indivíduo, né? A impressão que dá é que já se começa a olhar para o indivíduo de uma forma mais branda, o que não se conclui nesta teoria. A gente vai ver que lá na teoria das relações humanas, talvez o indivíduo passe a ter um olhar mais merecido. Centralização, determinar a importância do papel dos gerentes como os responsáveis por tomada de decisão. Então, ele enfoca a importância da administração nessa estrutura, que culmina com a hierarquia. A organização precisa ter uma hierarquia que seja ordenada, em que as pessoas sejam tratadas de forma equiparadas, porque todos têm o seu valor, independentemente das funções que executam. Estabilidade e manutenção do pessoal, né? Parte-se do pressuposto de que ter pessoal qualificado e bem-sucedido é fundamental para a organização, e um pessoal bem qualificado e bem-sucedido enseja depende de um papel de gestão que seja altamente coordenado e sincronizado. Iniciativa, encorajar os empregados a terem iniciativa no auxílio à direção da organização. Então, ele demonstra já de uma possibilidade de diálogo entre os diferentes níveis e um espírito de equipe, né? Promover a unidade de interesse entre os empregados e a administração. Então, esses dois últimos itens também demonstram um coração, entre aspas, um sentimento um pouco mais brando do que a proposta de Taylor, em que o homem era considerado mesmo
quase nada. Fayol já traz uma amenização da situação, mas ainda não ideal, mas a gente já percebe um caminhar, uma evolução nessa proposta em que ele traz as funções administrativas e esses princípios gerais da administração. Um dos inúmeros seguidores do Fayol, né? Quando apresentamos a teoria da administração científica de Taylor, a gente trouxe um seguidor que foi o Ford, bastante conhecido. E Fayol também teve alguns seguidores, e entre eles elenca-se um nome que também não é tão conhecido pela gente, que é Luther Gulick, mas o Luther Gulick ele foi, digamos, braço direito do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, e ele foi solicitado para fazer uma reforma e colocar ordem na gestão federal daquele país. Então vejam aí a responsabilidade desse profissional em organizar o sistema de gestão dos Estados Unidos da América, e ele conseguiu concluir isso com as funções administrativas propostas por Fayol, o PODC. Assim como Ford fez com Taylor, o Gulick fez com o Fayol em adaptar a proposta para uma realidade dele. Essa questão de adaptabilidade e flexibilidade é muito positiva para a gente não pode esquecer delas. Então ele transformou o Gulick no PODC de Fayol em POSDC-ORB, de Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting. Planning, definição de métodos para alcançar os propósitos do planejamento. Organizing, estruturação formal das atividades da organização, o processo de organização. O Staffing, treinamento de funcionários e criação de estruturas favoráveis ao trabalho, vem de staff, empregado em inglês. Directing, tomada de decisão e instrução dos líderes. Coordinating, coordenação das ações em âmbito geral da organização. Reporting, comunicação das ações em andamento para conhecimento de todos. E esse reporting, digamos que já é a pista da próxima corrente, que é a burocracia, né? Hoje a gente sabe que as organizações, por meio de seus comunicados internos, elas comunicam muitos diferentes níveis da organização para que todos tenham ciência daquilo que acontece. E budgeting, que vem de inglês budget, que é o orçamento, então seria o controle de gastos, a fiscalização das atividades organizacionais. Fazendo um comparativo entre Taylor e Fayol, Taylor trouxe a teoria da administração científica, a primeira corrente da teoria clássica da administração, e Fayol trouxe a segunda corrente chamada teoria da gestão administrativa. Foco na estrutura, na necessidade de gestores dessa estrutura e necessidade de que cada empregado internalizasse, tivesse um senso de gestão. Taylor com ênfase na definição das tarefas dos empregados e o Fayol com ênfase na estrutura da organização. Taylor buscando aumentar a eficiência na organização por meio de especialização dos operários e Fayol aumentar a eficiência da organização por meio da definição de vários níveis de especialidade. Ambos uma visão microambiental, olhando muito para o próprio umbigo e esquecendo que essa organização é um sistema vivo e aberto que se comunica com o macroambiente, ambiente de tarefa, influencia e é influenciada por eles. Taylor não considerando as necessidades sociais, ou seja, as necessidades humanas dos trabalhadores, e Fayol super enfatizando o comportamento racional do administrador, o papel do administrador, de planejar, organizar, dirigir e controlar e colocar todos aqueles 14 preceitos, buscando uma boa coordenação e sincronia de atividades nas organizações.
Taylor trabalha numa visão de produtividade e eficiência como benefício, e Fayol, consciência e eficiência como benefício. Né? Esse senso de administrador gera uma consciência em quem trabalha, em quem administra. E ambos buscam foco científico, ou seja, ambos buscam métodos a partir de suas realidades que possam ser utilizados para entender outras realidades. E aí o que a gente percebe é um caminhar entre organizações formais e informais. As formais, onde o foco é estrutura, procedimento, método, produção, quantidade, esquecendo um pouco o homem que está por trás disso, e a outra, organizações informais, onde se valoriza bastante as vivências e os processos de humanização. Então, desde da primeira corrente da teoria clássica da administração, chamada teoria científica da administração, para essa segunda corrente, chamada gestão administrativa, a gente percebe um caminhar, uma completando a outra por hora, e a impressão que dá é que vai se chegar, talvez não nesse grande bloco, teoria clássica da administração, mas lá no bloco das teorias das relações humanas e comportamental, um olhar mais respeitoso a esse profissional que trabalha nas organizações. Então, apresentamos um pouquinho da escola clássica da administração, especificamente a gestão administrativa de Fayol, e nós temos aqui escrito em linha amarela, eu escrevi gestão administrativa de Taylor, mas foi um equívoco, a administração científica de Taylor, gestão administrativa de Fayol, ambas como parte das teorias da teoria clássica da administração. E pudemos fazer um comparativo entre elas, para que a gente possa, na sequência, apresentar a terceira corrente, a burocrática de Max Weber, e daí desenvolver um panorama entre as três correntes, em que elas têm de aspectos divergentes, convergentes, como elas se completam ou se excluem. Referências bibliográficas, além do nosso livro-texto, nós temos outros dois materiais, e eu agradeço muito a atenção de todos e conto com a presença de todos no nosso próximo encontro. Até breve.